Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaque Oliveski e eu tô aqui para o nosso primeiro dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E o dia de hoje a gente quer conversar sobre que tudo começa em Deus e que nós não somos o foco das coisas. Eu quero te convidar a ler em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, que fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós não somos o centro das atenções. As coisas não têm o foco na gente. O propósito da nossa vida, ele é muito maior do que uma realização profissional, do que uma paz de espírito ou até mesmo do que a felicidade em si. Muitas vezes a gente entende que o propósito da nossa vida é a nossa família, é dinheiro, carreira, os nossos grandes sonhos ou as nossas ambições. É claro que tudo isso é importante a realização profissional, é importante dinheiro, carreira, ter paz no nosso coração, mas para a gente saber exatamente o porquê que a gente está aqui, a gente precisa começar em Deus. A gente não nasceu para cumprir o nosso propósito, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é bom, ou seja, as nossas vontades, mas assim a gente está aqui, né, nós cristãos, a gente está aqui para cumprir a vontade de Deus, porque foi Ele que nos criou. E tem algumas perguntas que normalmente a gente faz para as crianças, faz para os adolescentes, faz para a gente também, né, que são perguntas do tipo assim: o que eu quero ser? Ou, né, o que tu quer ser quando tu crescer? Ou o que eu vou fazer da minha vida, quais são os meus sonhos para o futuro, né? Ou, por exemplo, quando entra ano e sai ano, a gente faz planos para o ano seguinte. Então, e não tem nada demais a gente pensar isso, tá, gente? A gente precisa sim pensar no futuro, a gente precisa sim sonhar e ter metas, objetivos, mas a questão é que normalmente a gente se concentra na gente, a gente se concentra em nós mesmos. E eu quero te convidar a ler agora em Jó, no capítulo 12, no verso 10, que fala assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente. Olha só, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Então é nas mãos de Deus que está a nossa vida. Então, nós a partir disso, a partir desse conhecimento que a palavra nos traz, né, de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Por que muitas vezes a gente se concentra na gente, nos nossos desejos, nas nossas vontades? Sendo que dessa maneira, se a gente ficar olhando para dentro da gente, dessa maneira a gente jamais vai descobrir ou desvendar o propósito da nossa vida. E como que a gente faz isso? Nós devemos começar por Deus, o nosso Criador. Fomos feitos por Ele e para Ele, então somente nele é que a gente vai realmente descobrir a questão da nossa origem, a questão da nossa identidade, do nosso significado, o quão que nós somos importantes para Deus e principalmente qual é o nosso destino. E essa, gente, é uma das grandes angústias da maioria das pessoas. É muito comum, né, quando eu estou fazendo algum aconselhamento, tanto com jovens como com famílias ou qualquer pessoa, eu noto sempre uma certa angústia por saber quem eu realmente sou, qual é o meu significado, para onde que eu vou, para onde que eu caminho. Então a gente precisa começar por Deus, né? Muitas vezes a gente quer usar Deus para nossa autorrealização e isso não vai dar certo. Sim, isso provavelmente vai acabar resultando em fracasso, porque nós fomos feitos para Deus e não ao contrário. Deus não existe para fazer assim como num passe de mágica, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente idealiza. Muito pelo contrário, nós fomos feitos para Deus, para a glória dele e para cumprir o propósito dele. Mas isso muitas vezes significa assim: então eu vou ser infeliz, eu não vou poder fazer o que eu quiser. A gente vai conversar até o último dia, né? Até o final dos 40 dias a gente vai conversar sobre isso. E eu vou trazer para vocês de como que há prazer, de como que há satisfação em cumprir exatamente aquilo que Deus deseja para nossa vida, né? Muitas vezes a gente acaba lendo em livros de autoajuda a questão da importância da gente seguir os nossos sonhos, né? Tenha metas, lute, nunca desista, acredite em você. Mas tudo isso não tem nenhum tipo de valor se a gente não estiver realmente alinhado com o coração de Deus. É claro que sim, a gente precisa dar importância para os nossos sonhos, ter metas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de traçar metas, objetivos, né, da gente não desistir, acreditar
no que Deus, nos talentos que Deus nos deu. Só que isso não tem nenhum tipo de valor, e isso no mundo espiritual, né, na visão de Deus, isso não é ter sucesso se a gente não estiver realmente alinhado com o que Deus tem para nossa vida. Nós podemos ter um baita de um sucesso profissional, a gente pode ter uma vida financeira super abundante, mas se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, isso não passa de um fracasso. E é muito comum a gente ver por aí, né, profissionais renomados, profissionais assim, já com uma certa fama, com uma boa vida financeira, e infelizes. Por quê? Porque eles não estão no centro da vontade de Deus. Tá, mas afinal, como que eu faço para descobrir o propósito pelo qual eu fui criado? E existem duas maneiras da gente descobrir isso, tá? Existem duas maneiras, não. Deixa eu corrigir. Existe uma única maneira, mas normalmente existe uma outra via pela qual as pessoas também vão atrás. Uma delas é a especulação, que é a preferida da maioria das pessoas, onde as pessoas começam assim: ah, mas eu acho que a vida deveria ser assim, eu acho que a minha vida deveria ser assado, ou aquele filósofo falou tal coisa, que o propósito da vida é isso, ou aquele outro pensador falou outra coisa, né? Então acaba surgindo várias opiniões a respeito sobre o propósito de vida através de filósofos, pensadores, escritores, e poucos deles são honestos e admitem, né, que não sabem qual é o propósito de vida. Mas existe uma outra maneira, que é através da revelação de Deus. Graças a Deus nós temos essa alternativa, né, para poder explicar, para poder testar a utilidade de algo. E a gente está falando da Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Olhando para dentro de nós mesmos, a gente vai obter um autoconhecimento, e isso é importante. A psicologia trabalha bastante com isso, sobre a gente olhar para nós e a gente se conhecer, e isso é ótimo. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vai realmente descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade, o nosso significado, né? Deus, ele não nos deixou às cegas, assim, para com que a gente ficasse confuso, embaraçado, pensando no que a gente ia fazer na nossa vida. Então, ele, de uma maneira muito clara, revela através da Bíblia o que ele tem para nós. A Bíblia é o nosso manual de instrução, então por isso que nós estamos aqui. Ela fala sobre por que a gente está aqui, como que as coisas funcionam, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, né? Tudo dentro de uma sabedoria maravilhosa. E ela também fala sobre o nosso futuro. Deus, ele não é um plano B, e sim, ele é a fonte de todas as coisas. A Bíblia, ela não é algo para a gente recorrer lá de vez em quando, para a gente consultar algo, e sim, ela é a fonte de todas as coisas, onde a gente vai ter explicação para tudo nessa vida. E eu quero te convidar a ler em Efésios, no capítulo 1, no verso 4 ao 6, que fala o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqui a gente pode ver 3 critérios, né, para o nosso propósito. Primeiro, que em Deus nós descobrimos a nossa identidade, o nosso propósito através de um relacionamento com Jesus. Né? A gente vai conversar isso aí um pouquinho mais adiante, mas então a gente consegue em Deus descobrir essas coisas. E a segunda é que Deus já pensava em mim, já pensava em você muito antes de pensar a respeito do mundo, muito antes de fazer o mundo, né? Aqui, ó, fala, ó, deixa eu ver aqui, antes da fundação do mundo. Então, antes dele criar o mundo, ele já pensava em mim e você. Antes da nossa concepção, né? Antes da gente estar lá na barriga da nossa mãe, antes da nossa mãe pensar em qualquer coisa, do nosso pai, deles saberem se era menino, se era menina, antes de fazer um enxoval, Deus já pensava na gente. Então, e a terceira coisa é que o propósito de vida se alinha com um propósito muito maior, que é a eternidade. Então, o nosso propósito de vida, ele não é simplesmente só para este mundo aqui, ele é para muito mais, ele é para adiante, ele é para lá, né? A gente tá aqui, vivemos no mundo, mas do mundo nós não somos. Então, se você tem sentido, né, assim, na sua vida, que você tá se sentindo assim, um pouco perdido em relação ao seu propósito, parabéns para você, você tá prestes a encontrar a luz no fim do túnel, né? Então, edifique a sua vida sobre as verdades eternas e não em suposições, né? O resumo, assim, desse capítulo aqui é que nós não somos o centro das coisas,
que Deus é o centro das coisas, que nós fomos criados por um propósito sim, e esse propósito, ele não se resume somente nas coisas aqui, nas coisas que são transitórias e que um dia vão acabar. O nosso propósito, ele diz respeito a algo muito maior. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: apesar de todos os argumentos ao nosso redor, como que eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, que você faça essa reflexão e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Como que você pode se tornar mais consciente de que viver de verdade é viver para Deus? Então, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, né? Compartilha ele no seu grupo de WhatsApp, com os amigos, no pessoal da igreja, enfim, compartilha ele com todo mundo que você quiser e dá o seu like aqui, que isso ajuda o meu trabalho a ser divulgado. Certo, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã no dia 2.